Você pode não entender nada de física quântica. Pode ser que você não compreenda as complexidades da história política. E talvez você não saiba todos os usos corretos da vírgula. Mas nada disso importa. Porque a seguir eu tenho algumas das pessoas mais estupidamente burras do mundo, cujas façanhas pouco inteligentes com certeza vão te fazer sentir muito mais esperto. Desde desastres do faça você mesmo e catástrofes culinárias, até criminosos não tão astutos e desastres cosméticos. Fica ligado porque esse é o Pessoas Fazendo Coisas Estúpidas, parte 3. Há muitas razões pelas quais uma pessoa pode se voltar para o crime, embora muitas vezes seja devido a uma grave deficiência de células cerebrais. Graças a essa estupidez terminal, criminosos de todos os lugares frequentemente se encontram em situações pegajosas e hilárias. Um exemplo disso é um ladrão em Maryland que tentou fazer o velho Papai Noel entrando pela chaminé. O seu grande roubo foi frustrado quando os bombeiros tiveram que catar o criminoso coberto de carvão da chaminé, depois que ele ficou completamente preso. Ladrão burro 0, karma instantâneo 1. Em outro lugar, em Liverpool, na Inglaterra, no ano de 2023, outro delinquente pouco inteligente, também conhecido como Edmond Laika, era procurado pela polícia por posse e distribuição de uma substância controlada. Quando os policiais invadiram sua casa, Edmond teve o que parecia para ele a ideia genial de se esconder no telhado. E claro, isso evitou um policial, embora os seus caminhos de escalada no telhado não fossem páreo para o helicóptero da polícia quando ele capturou essa hilária foto. Como resultado, Edmond acabou preso por 2 anos e 4 meses. Mas o maravilhoso momento capturado vai durar para sempre. Todo mundo sabe que a regra número 1 do crime é sempre encobrir seus rastros. É tipo a primeira coisa que eles ensinam na escola de criminosos. Ainda assim, quando esse criminoso despejou toneladas do seu lixo no interior de Cambridgeshire, no Reino Unido, ele deixou de forma muito burra parte da sua correspondência, que continha o seu endereço no meio do lixo. Com o sujeito facilmente localizado, ele foi multado em $300. Mas se isso parece muito, apenas considere que essa próxima cabeça de vento foi responsável por danos no valor de $42 mil quando visitou uma exposição de arte em Miami. Ao se deparar com uma das icônicas esculturas de cachorro-balão de Jeff Koons, feita de porcelana, a mulher intrigada audaciosamente cutucou a obra de valor inestimável para determinar se era um balão de verdade ou não. E considerando que balões reais não costumam se espatifar em pedacinhos assim, acho que dá para dizer que a mulher certamente teve sua resposta. E quando eu era pequena, minha mãe sempre falava: quebrou, pagou. E por incrível que pareça, esse pateta aqui escapou ileso dessa. Olhando pelo lado positivo, isso parece ser a oportunidade perfeita para a arte japonesa do kintsugi, também conhecida como conceito de reparar cerâmica quebrada, juntando as peças com um lacre dourado, para tornar a coisa original mais bonita e única do que antes. Só que infelizmente não há quantidade de ouro que possa consertar a burrice. Basta perguntar ao empresário que gastou $240 mil em uma camisa de ouro maciço. Parece um investimento inteligente para você? Vamos passar para algumas pessoas cujas decisões burras as colocaram em situações bem sujas. Deixa eu desenhar a situação para você. No ano de 2017, Liam Smith levou para casa uma garota que, por razões que em breve ficarão claras, vai permanecer anônima. Mas por uma questão de simplicidade, vamos chamá-la de Debbie. Enquanto o casal conversava tomando uma romântica garrafa de vinho, Debbie pediu licença para ir ao toalete, ou em termos mais práticos, fazer o número 2. E aqui as coisas tomaram um rumo extremo. A garota entregou o pacote, mas pro seu horror o vaso sanitário não funcionava. Em pânico, Debbie literalmente pegou a matéria fecal nas próprias mãos, com o intuito de jogá-lo pela janela. Mas lamento dizer, isso ainda não é nada. A casa de Liam é bastante incomum no sentido de que a janela do banheiro consiste em 2 janelas com um grande espaço no meio, o que significa que quando Debbie lançou o seu brownie, ele ficou preso no vão entre as 2 janelas. E eu gostaria de esclarecer que este era um primeiro encontro. Então você pode imaginar o choque de Liam quando a garota voltou do banheiro com a notícia de que a sua escultura estava presa entre as janelas. Mas Liam avançou para o banheiro e, ao ver o quão profundamente enfiado aquele intruso mal cheiroso estava, ele sugeriu que eles quebrassem a janela para pegá-lo. Mas, tendo feito ginástica amadora, Debbie garantiu a ele que poderia se esgueirar e recuperar suas fezes. Só que ao fazer isso, ela também ficou presa. E depois de muita luta, ela teve que ser içada para fora pelos bombeiros. A
Ah, foi tão divertido, a gente deveria fazer isso de novo outro dia, disse nenhum deles. Embora Debbie tenha sido corajosa o suficiente para largar sua obra no primeiro encontro, a adolescente irlandesa Cara Clark ainda era extremamente tímida até mesmo para soltar gases na frente do seu namorado depois de 2 anos. Tanto é que ela burramente prendia os seus gases até o ponto de desenvolver apendicite, que às vezes pode ser desencadeada por bloqueios corporais prolongados desse tipo. Tendo sofrido as consequências dolorosas da sua estupidez, Cara agora prometeu se soltar, que não é assim uma notícia maravilhosa para as pessoas ao redor dela. Agora, como um amante de comida mexicana, eu posso garantir para vocês que eu já entupi alguns banheiros nessa vida, e normalmente eu uso meu fiel desentupidor. Mas Gracie Henderson, do Texas, não teve a sorte de ter um à mão quando precisou. Então, como qualquer texano faria, ela usou a mão para tentar desentupir o vaso. Sozinha em casa, Gracie pretendia que essa brincadeira fosse breve e confidencial, mas tendo esquecido de tirar o relógio, a sua mão ficou presa. Prisioneira do vaso, Gracie não teve outra opção senão chamar os bombeiros. Só que eles tiveram que remover todo o sistema e escoltar Gracie e o seu vaso sanitário para o quintal para libertá-la. A coisa ficou cada vez mais humilhante. Bom, parece que o vaso tá desentupido agora, né? E por falar nisso, enquanto a gente ainda tá aqui nesse cativante tópico de entupimentos, usar um canhão de ar comprimido não é um instrumento recomendável para desentupir o vaso, como você certamente vai concordar depois de ver esse próximo vídeo. Parece que funcionou, né? Só que um pouquinho bem demais. Acho que usar uma toalha frouxa como protetor de cocô não é algo apropriado. Mas como diz o ditado, ao jogar jogos estúpidos você ganha prêmios estúpidos. Passando para algo um pouco menos sujo, hoje em dia maquiagem e cosméticos são uma ótima maneira para as pessoas se expressarem. Só que quando nas mãos erradas, ou seja, mãos de pessoas burras, os cosméticos podem rapidamente se tornar desastrosos, para não dizer perigosos. Por exemplo, a TikToker Moonwalk, que queria incorporar presas de vampiro em um look de maquiagem, mas na verdade as colou em seus dentes com cola de unha. Okay. Oh my God. Entrando em pânico ao perceber que elas não iam sair, porque nela usou cola, ela postou um vídeo posterior explicando que ela nem sequer tem plano de saúde ou dentário. Parecia que ela ia ficar pra sempre com esses caninos engraçados. Mas algumas horas depois, após devorar alguns cereais, os dentes milagrosamente caíram. Ela pode ter tido sorte dessa vez, mas é só questão de tempo até ela fazer algo imprudente que seja realmente permanente. Tipo, sei lá, tatuar o rosto. Ah, não, esquece. Por falar nisso, espelho, espelho meu. Quem tem a pior tatuagem facial de todas? Bom, lamento dizer que esse prêmio vai para a próxima mulher que cometeu o erro fatal de tatuar o nome do namorado na testa. Depois que eles terminaram, ela estava pronta para cobrir a tatuagem e colocar o seu ex, Derek, no passado de uma vez por todas, tendo presumivelmente aprendido sua lição sobre tatuagens de relacionamento. Só que não. Demonstrando níveis extraordinários de burrice, ela fez a escolha inconcebível de cobrir o nome do seu ex com o seu novo amor, Timothy. E se o seu novo relacionamento der errado, bom, daí ela tem duas opções: ou cobrir de novo ou namorar outro cara com esse nome. Bom, o único ponto positivo dessa tatuagem, se é que há algum, é que pelo menos tá escrito direito. O mesmo, infelizmente, não pode ser dito para essa próxima. Depois de decidir fazer uma tatuagem da palavra Scorpio, seu signo do zodíaco em inglês, a TikToker Kaya McCann ficou com um embaraçoso erro de digitação, já que a tatuagem na verdade ficou Escorípio, e você poderia rapidamente presumir que isso foi um erro do tatuador cabeça de vento, mas eu não apostaria nisso. Afinal, várias vezes no seu TikTok, antes de fazer a tatuagem, Kaya escreveu Scorpio como Escoripo. Pra mim parece provável que tenha sido de fato algo que ela errou ao solicitar o tatuador. Ainda assim, a gente não tem nenhuma confirmação disso. De qualquer maneira, de acordo com o LoveToKnow.com, as pessoas de Escorpião são as mais azaradas do zodíaco, por serem governadas por Plutão, uma representação de tragédia. E essa tatuagem aqui foi uma tragédia mesmo. Bom, continuando, algo que raramente dá certo é cortar o próprio cabelo. É sempre melhor procurar um profissional. Mas se você ainda não está convencido, use esse próximo vídeo como uma história de precaução. Cortesia da TikToker Emily Webb. O vídeo mostra ela tentando fazer franja em si mesma. Só que o que se seguiu pode ser descrito como um verdadeiro dia de azar capilar.
Olha, eu acho que parecer um Nick Carter do Backstreet Boys não era exatamente o visual que ela tinha em mente, mas infelizmente foi esse o resultado que ela conseguiu com a sua burrice. Desastres capilares são abundantes na internet, e em outro lugar do TikTok, a usuária Ronnie também tentou fazer uma franja em si mesma, com ainda menos sucesso do que no vídeo que a gente viu antes. Dá só uma olhada. Caramba, eu ia começar a usar um chapéu ou um saco de papel na cabeça. Não só ela pegou muito poucas mechas de cabelo, mas ela tava puxando o cabelo cacheado com firmeza e não compensou a perda de comprimento quando ele voltou pro lugar. Isso me lembrou as franjas da Courtney Cox no Pânico, só que consegue ser ainda pior. Prosseguindo, uma das coisas mais tristes de crescer é que não fazem brinquedos para adultos. Não, calma, você entendeu o que eu quis dizer. Bom, ainda assim, alguns adultos tentaram burramente a sorte ao se enfiarem em brinquedos de tamanho infantil e acabaram presos. Por exemplo, essa garota que ficou presa nesse equipamento de playground. Não tá claro por que ou como exatamente ela chegou lá, embora pareça que o Ozzy Osbourne tá fazendo um ótimo trabalho ao resgatá-la. Da mesma maneira, esse cara também tentou a sorte no mesmo tipo de brinquedo. E veja que surpresa, ele teve o mesmo resultado. Essas coisas aí são tipo ratoeiras, só que pra idiotas. E teve essa garota aqui que também teve que ser resgatada pelos bombeiros depois de tentar se enterrar em uma cesta de basquete. Parece que ela esqueceu que a rede fica mais estreita embaixo. Marcou 2 pontos de qualquer maneira. Mas a nossa jornada de tolices inadequadas não acaba aqui. Na verdade, as decisões estúpidas de 2 mulheres as levaram a ficar presas em um carrinho de compras infantil da Macy's, totalmente espremidas lá dentro. O que resta para elas agora é vagar pela terra como caranguejos siameses, arrastando as pernas de maneira patética para impulsionar as rodas. Infelizmente, essa condição fatal afeta pessoas burras em todo o mundo, como pode ser visto aqui, quando esse bêbado malandro em Yorkshire, na Inglaterra, também caiu nessa armadilha do carrinho infantil. I know what to do it. I know what to do it. Right? You grab me from behind. This is it. No, you grab my arms. Right. And I reckon if they pull it from front. 1 second, Joy, 1 sec. Can you get your arm? Yeah. I'd help, but I can't stop laughing. No, Doesn't grab my matter. arms. No, 1 second, wait. Just grab my arms. Right? No, And you'll pull it from behind. Jesus Christ. E é por isso que você nunca deve beber e dirigir. Mas verdade seja dita, todo mundo faz alguma coisa estúpida depois de tomar umas e outras. E eu devo dizer, apesar dos meus muitos, mas muitos desastres bêbado, esse próximo supera todas as minhas histórias. Em 2022, Lindsay Clark e os seus amigos estavam desfrutando de um brunch regado a álcool em North Shields, na Inglaterra, quando um de seus casacos caiu atrás do sofá. Foi então que Lindsay cometeu o erro fatal de tentar pegá-lo. E foi isso aqui que aconteceu. Literalmente de pernas pro ar. São momentos como esse que fazem a gente ficar grato pelas câmeras de celular. Bom, certamente eu não fiquei nada grato pelas câmeras de celular na festa de Natal da minha empresa no passado. Deixa pra lá, não quero nem falar disso. Bom, seguindo em frente, é preciso um tipo especial de burrice pra se trancar em uma caixa de cachorro acidentalmente. Inacreditavelmente, isso realmente aconteceu com um casal da Califórnia, Stephanie Ferrari e seu marido Jared. O casal tava gravando um vídeo pra conta de TikTok de Stephanie, onde ela compartilha dicas de treinamento de cães. Mas como você logo vai ver, o que foi capturado pelas câmeras de segurança da sua casa certamente não é uma técnica de cuidado com cães que você deveria tentar repetir.
Okay, Ken, I know. I'm sorry, but oh my God, why didn't we think of that? Oh, Ken, I know. Tudo que eu posso dizer é que se duas pessoas são burras o suficiente para entrarem em caixas de cachorro que não abrem por dentro, então elas claramente foram feitas uma para outra. Mas embora Stephanie e seu marido não sejam exatamente fãs de ficar numa casinha de cachorro, o objetivo de vida de um japonês é na verdade se tornar um cachorro. Tanto é que ele gastou uma quantia surpreendente de $14 mil em um traje de cachorro hiperrealista, no qual ele agora passeia pelo parque. Embora à primeira vista ele possa parecer um cachorro de verdade, eu não consigo deixar de sentir que gastar essa quantidade obscena de dinheiro para rastejar pelo parque tentando convencer as pessoas de que você é um cachorro é assim meio assustador. Agora a gente vai pro mundo culinário. O dom da culinária não é para todos. Dito isso, há alguns imbecis por aí que não conseguem cozinhar nem os pratos mais simples. Por exemplo, pizza congelada. É tirar da caixa e colocar no forno. Tem coisa mais simples. Bom, teve um cara que conseguiu estragar até isso depois de assar sua pizza em uma tábua de cortar plástica. Por que ele fez isso? Bom, a cabecinha dele pode ter achado que essa era uma maneira eficaz de aparar qualquer queijo que derretesse. Eu poderia sugerir a ele, sei lá, uma bandeja de pizza. Em um desastre culinário semelhante, uma família optou por uma refeição mais exótica à noite quando decidiu cozinhar enguias. Só que claramente sem as habilidades culinárias necessárias, eles falharam em perceber que as enguias não precisavam estar vivas antes de cozinhar. Agora dá uma olhada nesse caos culinário. Será que aquela regra dos 5 segundos se aplica se a comida tá viva? Bom, de qualquer forma, se a enguia não tá aguçando seu apetite, eu não te culparia. Então que tal uma grande panela de iogurte? Ah, não, quer dizer, uma panela de tinta. Sim, quando Alex Stein visitou seu avô Bob, de 90 anos, ela descobriu que ele tinha consumido meio litro de tinta, achando que era iogurte. Quer dizer, acho que depois de uma colherada eu ia ter percebido que tava comendo tinta. Agora, meio litro? Qual é o problema desse cara? Mas mesmo assim, Alex confirmou que seu avô estava bem, apesar de ter lábios verdes fluorescentes. Uma refeição saborosa com visual estiloso. Agora, Coca-Cola e Mentos são talvez uma das brincadeiras mais antigas que a gente conhece nessa tal de internet. Vai por mim, eu já fui enganado várias vezes pra saber. Mesmo assim, um tolo na internet voluntariamente colocou alguns Mentos em uma garrafa de Coca-Cola e tentou beber. A razão por trás dessa decisão permanece um mistério, mas eu posso dizer que correu tão bem quanto você pode imaginar. Right, here we go. How many are you supposed to put in there? I don't know, so we're gonna put 2 in there. How about that? Oh, it did. All right, here we go. You ready for this right here? Okay, we're gonna put 3. Okay, I don't know what to do here. That's some serious. E essa é a cara de um homem que, eu espero, tenha acabado de aprender uma lição valiosa. À medida que os Mentos reagem com refrigerante, as moléculas de dióxido de carbono se ligam ao açúcar, e bolhas se formam em grandes quantidades, que sobem rapidamente e explodem no rosto de qualquer um que seja burro o suficiente para ficar no caminho. De fato, uma lição de ciências muito prática. É, a gente já viu umas pessoas bem burras até agora, né? Mas sabe o que é ainda mais burro? Se você ainda não estiver inscrito no Fala Sério. Mas eu sou um cara compreensivo, então eu vou te dar um tempinho para consertar esse erro. E quando você for ali se inscrever, por que não curtir e comentar também? Agora sim a gente pode voltar para pessoas incrivelmente burras. Quando se trata das garotas, vai por mim, eu sei o que eu tô fazendo. Devagar e com paciência. Tão devagar que na verdade os encontros nunca acontecem. Genial, né? Mas a última coisa que você gostaria de fazer é se apressar, que nem a Alyssa Thomas e Terence Green fizeram. Ou como eu os chamo, o burro e a burra. O casal se conheceu no popular aplicativo de namoro Hinge e se apaixonou loucamente. O único problema era que a Alyssa morava no Canadá e Terence em Michigan. Seu romance virtual floresceu por algumas semanas até que a Alyssa visitou Terence em Michigan. Foi por volta dessa época que Terence tomou a decisão estúpida e estranha de tatuar o nome de Alyssa no seu pescoço. É, a garota que ele tinha acabado de conhecer. Mas pra Terence isso não importava, pois ele sabia que a Alyssa era a única. Tanto é que em questão de semanas ele tinha mudado sua vida toda pro Canadá. Embora eu fosse adorar dizer pra vocês que eles viveram felizes pra sempre,
depois de apenas 13 dias, o casal Teresa, também conhecido como Terrence e Alyssa, não estava mais junto. Eles terminaram depois que Terrence não conseguiu se dar bem com os amigos de Alyssa. Bom, mas pelo menos Terrence tem a Alyssa tatuada no seu pescoço, para que ele possa lembrar dela para sempre. Mas a gente tem que seguir em frente e aqui temos outro residente de Michigan demonstrando um grau notável de burrice, quando decidiu atacar um ninho de vespas com um taco de hóquei. Um movimento muito preciso, é verdade, embora o vídeo não mostre a parte em que o enxame furioso de vespas o perseguiu. Sim, de acordo com Stacey Huntley, a noiva do cara que filmou esse momento, ela teve que parar de gravar enquanto eles fugiam pra dentro de casa pra escapar das vespas vingativas. Infelizmente, tudo que a gente conseguiu ver foi a picada inicial antes que o vídeo fosse interrompido, mas o senso de perigo iminente fora da câmera ainda é bem engraçado. De um cabeça dura pra outro, esse próximo cara tava tentando derrubar grandes blocos de gelo suspensos do telhado, mas por razões que você vai ver em breve, parece que ele não pensou muito bem. Bom, de qualquer forma, parece que aquele telhadinho ali já tava nas últimas, então era só questão de tempo. Ainda assim, eu acho que a intenção do cara não era destruir com ele, então por isso ele certamente merece o seu lugar aqui na nossa enciclopédia de pessoas burras. Hoje em dia pode ser difícil ficar esperto nas ruas, embora existam conceitos básicos que todo mundo conhece, tipo não andar sozinho em áreas suspeitas da cidade depois de anoitecer, não arrumar encrenca com gangues intimidadoras e certamente não comprar um cachorro de um estranho misterioso no meio da noite. Ainda assim, um imbecil do Quênia fez exatamente isso. Embora a decisão, como você pode imaginar, tenha se mostrado um motivo de arrependimento quando ele descobriu que o cachorro não era um filhote de pastor alemão, como ele havia sido levado a acreditar, mas literalmente uma hiena. Ele só percebeu seu erro no dia seguinte, quando seu novo animal de estimação começou a agir de maneira perigosa, e a polícia confiscou o animal. E depois do que as hienas fizeram com Mufasa, não acho que eu ia gostar de ter uma como animal de estimação. Falando de indivíduos queridos que falecem, visitar o cemitério não é exatamente a ideia de diversão de ninguém. Agora se imagina no lugar de Silver Ross, que foi informada de que o túmulo do seu falecido pai, que ela visitava por 43 anos, na verdade era o túmulo de um completo estranho chamado Frederick Brown. Essa realidade veio à tona após uma investigação interna dos registros no cemitério, que fica no nordeste da Inglaterra, descobri que o túmulo havia sido identificado com a placa da pessoa errada por todos esses anos. Sim, graças a uma incompetência ultrajante, essa confusão de lápides significava que Sylvia e sua família estavam prestando suas homenagens em um lugar totalmente errado por décadas. Pelo menos a alma do sujeito que está enterrado ali deve ter se sentido muito amada por todo esse tempo. Seguindo adiante, todo mundo enfrenta dificuldades técnicas em algum momento ou outro, mas tem um grupo de pessoas que é especialmente alérgico à tecnologia, os idosos. Dito isso, a falta de fluência tecnológica deles pode proporcionar grande entretenimento. Caso em questão, quando o pai do usuário do Twitter Chris Arnold tentou fazer compras na internet para óculos de leitura, ele ironicamente leu errado a quantidade e acabou comprando 60 óculos. Com um erro desses, ele certamente precisava de todos esses óculos. Em um outro erro de idosos com computadores, esse padre italiano, de maneira encantadora, tentou transmitir uma missa durante o lockdown. Só que, como você vai ver logo, houve, digamos, algumas falhas. Buonasera, ci ritroviamo insieme per pregare, io in chiesa e voi a casa. Oggi è venerdì di Quaresima e vogliamo pregare con la Via Crucis. Valeu o esforço, mesmo que a engenharia aeroespacial e os chapéus fedora não façam parte do traje tradicional. Mas estar divinamente conectado a Deus e à tecnologia é pedir muito de uma pessoa só. Em uma catástrofe semelhante com o webcam, o regime de trabalho em casa, ou a falta dele, foi totalmente exposta à sua equipe inteira, depois que a pessoa cometeu o erro de compartilhar a imagem da webcam em vez de apenas o áudio. Bom, além do FBI assistir a todos os seus movimentos, é por isso que você deve sempre cobrir a sua câmera com fita. Bom, devido ao sucesso de público, tá aqui o episódio 2 das notícias de Faça Você Mesmo.
Bem-vindos de volta às notícias de Faça Você Mesmo. Nos destaques de hoje, o adolescente local de Idiotópolis, Parker Pennell, e sua namorada ficaram naufragados após um encontro de Faça Você Mesmo fracassado. Usando uma piscina inflável, cobertores, lanches e um MacBook, o casal tentou criar um cinema flutuante. E embora possa ter funcionado na piscina de Parker na sua casa, não deu certo no oceano. Aqui estão as imagens. Oh my god, Parker. Oh my god, oh my god! Felizmente, tanto Parker quanto sua namorada estão bem, embora o MacBook deles permaneça na UTI da Apple Store. A minha equipe de suporte técnico também está me aconselhando a afirmar que, por mais engenhoso que seja combinar água e eletricidade, como no caso desses caras que passam um cabo de extensão para uma tomada dentro de uma piscina, pode não ser a escolha mais inteligente, devido ao risco de algo que os especialistas se referem como morrer eletrocutado. Voltamos a qualquer momento com atualizações. Notícia de última hora. Eu acabei de ser informado sobre um incidente em andamento na parte externa de uma loja local. Nós estamos agora ao vivo no local e parece que um homem se pintou em um canto. Preso pela tinta fresca, testemunhas oculares afirmam que ele está lá desde esta manhã. As autoridades isolaram o local para evitar mais vítimas e uma equipe de resgate foi enviada, embora os socorristas afirmem que nada pode ser feito enquanto a tinta permanecer fresca. Deixaremos um correspondente no local para assistir a tinta secar. Atualizações a seguir. A sua casa é uma das muitas em Idiotópolis afetada pelo distúrbio completamente ineficaz da tomada do vaso sanitário? Bom, novas evidências mostram que, semelhante aos interruptores de luz, as tomadas devem ser instaladas nas paredes e conectadas à fonte elétrica principal, e não aos assentos de vaso sanitário para serem eficazes. Isso sem dúvida será transformador para os moradores de Idiotópolis, que por anos até agora têm enfrentado este problema. E agora mais momentos de melhoria de casas que fazem você coçar a cabeça, compartilhados na internet pelos moradores de Idiotópolis. Em primeiro lugar, temos um grande praticante do Faça Você Mesmo, que tentou ajustar o próprio rodapé. Evidentemente, sem ter o toque de um carpinteiro, a pessoa criou um corte de madeira que parece uma peça de Jenga. Quer dizer, se você apertar um pouco os olhos, fica um pouquinho menos terrível. Em seguida, temos outro praticante do Faça Você Mesmo que ficou confuso sobre por que sua porta não fechava. Logo ficou evidente que ele tinha colocado as maçanetas da porta do lado errado. Acontece com as melhores pessoas. Mas falando de trabalhos de Faça Você Mesmo desastrosos em portas de carros, confere essa trava de porta improvisada feita de uma corrente e um cadeado. Um exemplo perfeito de se funciona, funciona, e que se dane a pintura. E continuando, outro praticante do Faça Você Mesmo estava tão concentrado no seu trabalho que inadvertidamente emaranhou a sua escada na madeira que ele estava montando. Sim, são muitas perguntas. Talvez da próxima vez ele pudesse usar o mesmo método que esses dois patetas. Perfeitamente seguro, né? E finalmente, dá uma olhada nessa imagem capturada em um banheiro público de Idiotópolis. O que é mais preocupante é que se presume que isso tenha sido feito por um profissional, alguém que claramente interpretou o termo banheiro público ao pé da letra. Com esse nível de exposição, para que se preocupar com portas? Senhoras e senhores, por hoje isso é tudo nas notícias de Faça Você Mesmo. Boa noite! E isso conclui a nossa jornada pelo universo da burrice. Me conta nos comentários qual foi a coisa mais estúpida que você já fez. Quem sabe você não aparece no próximo episódio. Por enquanto, Fala Sério fica por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.